Eu sou o Michel. Eu sou o Paulo. E hoje nós vamos falar sobre os deuses, magia e xamanismo. Imperdível. Skol. Fala, galera. Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer aí a repercussão que rolou, né, com o canal. É gratificante pra gente, dá um gás pra gente continuar fazendo os vídeos. Não somos profissionais do YouTube, nós não nadamos em banheira de Nutella. Ainda não. Mas pode ser hidromel. Hidromel é melhor. Hidromel, depende do seu like. Isso. Então assim, a gente queria agradecer realmente de coração pelo apoio, incentivo, as mensagens que a gente recebeu no privado. Os comentários também são importantes, né? A gente não esperava que em tão pouco tempo tivesse reunido toda essa galera, né? E tantos inscritos aí no canal. Muito obrigado de coração. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte mais mística da coisa, né? Como eu já havia prometido, né? A cosmologia, né? dos nórdicos em si. Mas antes a gente precisa entender um pouco da cosmogonia, né? Que nada mais é do que a formação, né? A origem, a formação do mundo e desse universo conhecido. De como ele estruturava essa crença. Exatamente. Até antes de chegar nesse ponto, Michel, eu queria fazer só uma consideração. Hoje o que a gente sabe a respeito do paganismo, sobretudo o paganismo nórdico, ele tem sido tratado por vários meios e muitas vezes, infelizmente, não sabe beber. Pode continuar. Sim. Tem sido tratado por muitos meios, sobretudo, infelizmente, pelos meios religiosos, como se fosse apenas cultura, como se fosse apenas mitologia. Esse estrago, na verdade, é histórico. Tá? Do momento em que a Europa ela passa por um processo intenso de cristianização, o cristianismo instituído como uma instituição, como um poder já espalhado por toda a Europa, ele vai se utilizar do paganismo sobre dois aspectos principais. O primeiro é a incorporação dos elementos referentes ao paganismo que interessavam a religiosidade, sobretudo aqueles que têm mais capilaridade, mais permanência, mais proximidade com a população. Então, de repente, aí é uma festa da colheita, é uma adoração ao sol, é um rito de fertilidade, é uma celebração de morte ou de renovação, ou a criaturas que se julgam criaturas de bom agouro, enfim. E mau agouro. Ou mau agouro também, para afastá-las. Então essas entidades, essas comemorações, essas datas acabam sendo incorporadas pelo cristianismo numa espécie de sincretismo. Daí tem o que vocês conhecem hoje aí, como Natal, como Páscoa e várias outras celebrações que possuem um fundo pagão, né, em sua essência. Outra parte dessa ponte que infelizmente aconteceu, ou seja, o cristianismo aproveita aquilo que interessa e ridiculariza e diminui ou demoniza aquilo que não interessa. Então, por exemplo, você pega uma figura como a figura do Altíssimo, né, a figura do Pai de Todos, você transforma a figura de Odin como uma figura, num Papai Noel, né? Você transforma ele numa figura inofensiva, quase risível, como se fosse um mago exótico. Isso. Outras criaturas vão se tornar ou demônios ou entidades maléficas, e outras vão virar apenas e meramente cultura, como se fosse pitoresco, como se fosse apenas uma mitologia. Uma alegoria que você coloca numa pintura ou numa escultura. E aí você coloca a legenda embaixo. Não existiram. Aí lembrei agora, né? Um tempo atrás o pessoal até compartilhou bastante essa notícia de que na Islândia eles desviaram o percurso de uma rodovia porque acreditava-se de que ali era a morada dos elfos. Dos elfos. Eram elfos ou eram gnomos? Eu acho que são elfos. Elfos, né? Vale dar uma conferida nessa notícia aí. Se fossem gnomos também mereciam respeito. Claro. Por que não? É muito legal essa história de você estar sempre voltando à Islândia como referencial, mas isso tem uma explicação, né? No caso, a Islândia, ela sofreu muito pouco com essa expansão voraz do cristianismo. Você, bem afastado, né, conseguiu manter muito as tradições. Verdade. Né? Para poder a gente entrar
em todo esse contexto, né, a gente também precisa entender sobre a cosmologia. E claro, como a gente está trabalhando, né, com os nórdicos, mas sempre pincelando outros povos, né, a cosmologia dos nórdicos, que aí seria uma narrativa a respeito da origem, né, da natureza, ou dos princípios que ordenam o mundo, o universo, os mundos, né, no caso 9. É só assim, colocar e deixar claro para o pessoal, porque o que nós vamos falar, quando você fala de paganismo, especialmente paganismo nórdico, a ideia que vem na cabeça é apenas os Aesi e os Vanir, ou seja, as principais deidades. Mas como o Michel falou no início, tem o elfo, tem o gnomo, tem o anão. E quando a gente fala em gnomo, por exemplo, são entidades protetoras ligadas inclusive até à tua própria residência, né? Podem ser também espíritos que cuidam do teu ambiente doméstico. A grande questão é que as pessoas também transformam essas entidades numa caricatura, como se você tivesse bichinhos andando. Enfim, pode até ser na forma de bichinhos andando, não sei, não se sabe. Mas o que não quer dizer, em verdade, que a gente esteja falando de coisas ligadas ao mundo da fantasia ou da imaginação. O que é muito explorado aí, né, de forma na produção de séries, filmes e livros, né, a gente tem aí a obra do Tolkien, né, que é O Senhor dos Anéis, como um grande referencial que tem quase tudo ali. Sim. Das runas aos anões, a elfos e trolls, orcs e todas essas criaturas que são mencionadas nas histórias escandinavas, né? Mas até por essa questão de uma caracterização dessas criaturas, como o bichinho, né, o gnomozinho, né, quando você fofinho, diminui essas palavras, dá uma ideia de que é uma coisinha realmente bonitinha, ou que você já viu em algum lugar. Um canteiro. E aí algumas pessoas vão até se identificar, né, com esse exemplo. Assim como a gente tem o costume de fazer as preces, os agradecimentos, até mesmo a solicitação de permissões para entrar em alguns lugares, né, para os espíritos da terra, né, quando você vai para o meio do mato, para as montanhas, você vai visitar uma cachoeira ou vai para a praia, e aí você sente aquela coisa ali, bom, eu acho que os espíritos da terra estão aqui, vou fazer uma saudação a eles. Aí você coloca ali bebida e comida, faz os teus agradecimentos e tudo mais. Também tem os espíritos da sua casa, né? Talvez isso explique porque de repente as chaves do teu carro somem, ou as moedinhas que estão lá no fundo do sofá. Mas brincadeiras à parte, é bem por isso mesmo, né? A nossa casa também é a morada de espíritos. E pra galera que acredita, né, o que está vivenciando essa fé, você vai dizer, pô, gente, mas não faz sentido. Por que eu vou acreditar que existe um gnomo ou que existe um elfo? Cara, você não acredita... O católico não acredita em anjos? Anjos também são criaturas fantásticas, são criaturas... na verdade, não são criaturas que passaram pela forma terrena, são criações do plano do divino, assim como demônios. E aí você não pode usar da mesma justificativa para satirizar uma cobra falante, né? Então, assim... É que o pessoal tem um pouco essa mania de vamos tornar, né, cômico a religião do outro, seja lá qual for, né, dessas que a gente mais conhece, mas todas as outras não, coloca todo mundo debaixo da mesma asa, com essas aqui não pode mexer, né? Quando você quer falar sobre, sei lá, a adoração dos astecas pelo milho, tudo bem, é histórico e tudo mais, mas quando você vai falar sobre milagres, né? Não, porque o cristianismo, não sei o que, então tem que saber separar um pouquinho. Essa crítica inclui até o cristianismo. Nós não invalidamos aqui de modo algum a perspectiva religiosa, que também é um outro grande erro no paganismo, achar que tudo que existe no cristianismo, inclusive a própria figura do Cristo, os milagres e tudo mais, necessariamente sejam falsos. Enfim, é outra vibe, é outra crença. Da mesma maneira que o xamã faz os seus milagres, que o xamã faz a sua cura, você também tem outras religiões, outras manifestações de cura, outras manifestações de grandeza, o surgimento de outros avatares de sabedoria e todo um conjunto de espíritos que nos auxiliam também a lidar com a materialidade, mais importante, com a imaterialidade. E aí, polêmico isso, né? Porque vale a pena ressaltar, né, aquilo que a gente já falou lá no vídeo chamada, é saber separar a esfera da religião e a esfera da história, né?
É justamente esse o propósito do canal. Não somos aí, entre muitas aspas, youtubers profissionais, mas a gente, como professores de história e praticantes da fé, a gente está trazendo realmente essas cartas e colocando literalmente na mesa. Você saber separar processos históricos, coisas que aconteceram com diversas civilizações no planeta, né? E você não conseguir olhar somente pela ótica, no caso do paganismo nórdico, que é o que a gente pela razão. conhecia. Só olha pela razão e esquece a sensibilidade. E às vezes o cara está passando por uma fase, né, até um pouco radical das ideias e não consegue meio que se empoderar. Ele mesmo não se dá limites. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Porque é um passo para você começar com discursos mais preconceituosos. E aí, vou até parafrasear aqui, né, o Obi-Wan, né? Você vai se tornar aquilo que você jurou destruir. Né? Fica aí a dica. Isso vai virar meme. Vai. Bom, de uma maneira diferente, né? A gente... Como a cosmogonia. Isso, quando a gente resolveu trazer o tema de deuses, né? Então, assim, você dá um Google, você acha tudo. Você acha quem é filho de quem traiu quem, onde mora, ou isso ou aquilo. Isso, a própria internet já faz esse trabalho muito didático. E aí, mais uma vez, né, falando do propósito do canal, principalmente para auxiliar quem está chegando agora, isso aí, gente, nós não vamos fazer um vídeo inteiro, até porque seria demorado demais falar sobre cada um, a história de cada um, ou falar do Ginnung Agap, da vaca e tudo isso. Você encontra tanto no Google, no Wikipedia, quanto você realmente procurar livros sérios sobre o assunto. Mas assim, falando sobre os deuses, eu acho que é interessante a gente, quando escolheu falar sobre esse tema, puxar para essa vibe. Falar dos deuses, né, tanto os Aesiris e os Vanires, né, você tem aquela questão da identificação, de você se identificar mais com os Aesir, mais com os Vanir. Né? Eu, particularmente, me sinto muito mais identificado com os Vanir. Né? Eu com os Aesir. Então, assim, você às vezes acaba por se sentir familiarizado com um ou mais deuses, né? Ou deusas, e você começa a levar a tua vida numa perspectiva, como eu posso dizer, que você... Entra em sintonia com essas vibrações, exatamente. E aí você começa a trabalhar isso aí. Então você chega em determinados lugares que tenham a ver com aquela entidade. Por exemplo, eu como Yord, quando eu chego na praia, até porque a gente vive numa região litorânea, muito bonita por sinal, Cabo Frio, Arraial do Cabo, quando eu chego na praia eu não tenho como não sentir aquela presença ali, né, bem como Niord e também os outros espíritos que vivem ali. Então esse tipo de coisa você passa a moldar, você passa a lapidar em você. E aí você vai começar a ter uma certa sensibilidade de, quando chegar nesses lugares, entrar no seu momento de prece, de oração, de agradecimento, né, para fazer os teus pedidos. Ou às vezes você se identifica mais, sei lá, com o meio da mata, né, ou com áreas mais montanhosas. Você vai sentir essa ligação tanto com os espíritos, né, quanto com entidades que tem a ver com aquilo ali, as deidades, perdão, que tem a ver com aquilo ali. E você vai fazer ali as tuas libações, os teus blotes, né? Não, e lembrando que uma coisa importante também sobre esse aspecto da fé, das deidades, da religiosidade, com relação à característica que esses dois grandes clãs de deuses possuem. Dentro da historiografia mesmo, há quem acredite, faz todo sentido, que a união dos Aesir e dos Vanir corresponde, no plano da materialidade, da historicidade, a também as disputas internas entre clãs, ou disputas externas, desculpa, entre clãs, clãs vikings. Ou seja, você tem um grupo que possui uma série de divindades versus um outro grupo que possui um outro panteão, e esse fenômeno não é só exclusivo com relação aos vikings. Você tem demonstrações disso muito fortes na América Andina, no México, onde cada povo conquistado ele incorpora determinadas divindades do conquistador, mas mantém também as suas. E aquele que conquista acaba também, de certa maneira, incorporando as deidades do conquistado ao seu panteão.
Por isso que no politeísmo é um pouquinho complicado trabalhar às vezes na cabeça das pessoas, porque é um conjunto realmente muito grande de divindades. Aí você fica doido assim, pô, eu vou ter que então cultuar todos os deuses, todos os espíritos. Não, tu vai ficar maluco, cara. Se tu tiver que fazer... Você não vai ter tempo para trabalhar, para viver, né? Para respirar. Exatamente. Ainda mais se você fizer aí uma crença cruzada com alguma outra sensibilidade que toca aí teu coração, né? Um xamanismo, ou sei lá, uma religião asteca, peruana, qualquer outra manifestação, mongol, sei lá, tu vai ficar doido, cara. Só a quantidade aí de deuses, espíritos o quanto você tem que fazer para agradar, né? E às vezes você agrada um que o outro não gosta e você fica... aí da treta. Mas, pô, eles estão lá, cara. Eles estão lá. Nem os próprios antigos faziam isso constantemente. Você tinha que levar a tua vida. A diferença é que hoje a gente pega metrô, ônibus, avião, ou vai de bicicleta, moto, carro, engarrafamento. Hoje você tem todo um caos na tua vida para você ir para casa, ir para o trabalho, ir para os teus estudos, seja escola, universidade ou curso. E a gente acha que naquela época não, todo mundo ficava só no campo, plantando... e tinha muito tempo para poder fazer essas coisas. Gente, não tem esse tempo. Não tinha. Por isso você tem datas específicas para fazer. E patronos e patronices, patronesses, né? Patronices. Você tem aquele que vai, né, patrocinar e ser o seu patrono, né? Aí é até uma coisa interessante, né? Em relação a datas desse tal calendário, né? Nas religiões politeístas você tem assim datas não tão específicas, né? Porque normalmente eram períodos, às vezes festivais que duravam uma semana, 3, 4 dias para você comemorar a chegada da primavera, por exemplo. Era uma data, aquilo ali acabou, no outro dia todo mundo retoma as suas vidas. E envolviam vários deuses também. Exatamente. Você poderia fazer um sacrifício à Freia. E aí você tem a figura do sacerdote, né? Que vai conduzir. Exatamente. E aí que também traz muito do que a gente gostaria de trabalhar, que é o xamã. Sim, antes de dar um toque no xamã, só complementar essa questão do Zé e Ivani, essa paz que acontece provavelmente entre clãs rivais, ela se reflete também no plano do divino. Então, sem querer racionalizar a fé, mas é uma explicação conveniente e crível. Então, há uma paz entre os Aesir e os Vani. Então, você tem, por exemplo, do lado dos Aesir, os mais conhecidos, você tem Odin, Frigga, Thor, normalmente Tyr. Deuses mais voltados para o combate, para a guerra, né? Também a magia e tudo isso. Você tem o Balder, enfim, você tem que é um deus menor, né? Não está lá em Asgard, na verdade. É o filhinho de papai, né? é o filhinho de papai. Mas você tem vários outros, e no lado dos Vanir, você tem principalmente, né, que é Njord, Freya. Sim. E eles vão morar, né, juntamente com os Aesir em Asgard, que é a casa dos Aesir, justamente para celebrar essa paz. Agora, além dos deuses Aesir e Vanir, vocês vão observar, inclusive nas leituras que vocês vão fazer, a importância do papel de outras entidades, como por exemplo os gigantes. Sim. Os gigantes são inclusive primordiais, eles na verdade são os próprios criadores, né, dessa história toda, dessas deidades todas que nós observamos e vivimos. Os primeiros são gigantes. Agentes que contribuem tanto para a ordem como para o caos, né? Que são os princípios que regem os mundos, né? Diferente de bem e mal em outras visões, né? Ordem e caos são visões norteadoras diferentes dessa de bem e mal. E vocês vão ver toda hora o gigante aparecendo nessa história. Por exemplo, Odin ganha sua sabedoria, ele tem que se entender lá com o tio dele, com Mimir, que é um gigante. E os gigantes possuem o poder da magia também. Eles são excelentes magistas, são excelentes xamãs também, alguns poderosíssimos, capazes de iludir Thor, capazes de iludir Loki, aquela passagem bastante conhecida de Loki de Thor bebendo no chifre, a ponta do chifre está ligada no oceano, daí ele luta com a velhice, até apareceu nos Vikings, mas aí adaptado como se fosse uma fala do Harbard, né? É a licença que eles usam para... Licença poética, né? Mas aquela história do Harbard, na verdade, é uma lenda que envolve Loki, Thor, né? Que são as provas que eles são submetidos nessa terra dos gigantes e tal. E dentre essas provas, todas elas são provas mágicas. O gigante é um grande manipulador, é um grande magista. Então, nesse mundo dos deuses, os gigantes também estão presentes, vale a pena
Eles se casam com gigantas, e têm filhos deuses através da união com esses gigantes. Então é muito interessante dar uma olhadinha nisso também. Você tocou num ponto até interessante, né? Quando falou dos deuses e mencionou a figura do xamã, né? Odin, né, nada mais é do que um xamã, né? Quando a gente tem Odin como um viajante, um andarilho. O que é um xamã e não um viajante, né? Que caminha entre esses mundos, né? O mundo dos vivos, o mundo dos mortos e outros mundos também. O xamã, ele é um viajante. E aí você tem o xamanismo, né? Depende muito da cabeça das pessoas, o que ela imagina quando escuta essa palavra, o xamã. Sim. Você vê um índio, você vê, não sei, um cara tipo o vidente da série lá. Todo mundo tem um pouco do arquétipo do xamã em si, né? E aí você tem aí os registros de xamãs mais antigos lá na Sibéria, né? Mas não existe, historicamente falando, você não consegue mapear aonde que começou, se ele tem um caminho central. Assim, ele tem, ao mesmo tempo que aconteceu de várias formas, ao mesmo tempo, em vários lugares do mundo, também tem pontos parecidos. Essa questão de ser o curandeiro, né? Aquele que vai tanto abençoar quanto amaldiçoar, é o que vai trazer as notícias do outro lado, é o que vai barganhar, conversar, enfim. Você tem alguns pontos interessantes, e aí, claro, incluindo também os nórdicos, a questão da utilização de animais como animais de poder, né, obviamente introduzidos, mas que você se transforma neles. É uma perspectiva naturalista, né? Exatamente. Ou seja, nós temos a mesma, hoje até a antropologia fala um pouquinho sobre isso, nós temos a mesma natureza, a mesma essência, e podemos assumir por essa mesma essência corpos diferentes. Então não há uma diferença, porque parece meio chocante quando você fala, por exemplo, que você faz uma concepção do que são os mundos através de uma árvore. Primeiro que nós temos que ver que são sociedades que vão falar sobre aquilo que é conhecido. Sim. E a metáfora da árvore, na verdade, da Yggdrasil, ela é muito apropriada. Ela mostra mundos diferentes, que aí você vai lembrar da cabala sefirótica dos hebreus, você vai lembrar, enfim, de metáforas de árvores da vida de outras civilizações. Celtas, então, como celtas, enfim, você vai ter essas imagens de mundos diferentes, eles interligados, em várias e várias e várias culturas. E em todas elas você tem seres de natureza diferente e animais também. O que é interessante aí, que traz, você tem a serpente, você tem o lobo, você tem o castor, você tem o corvo, você tem, enfim, você vai ter animais que cumprem uma tarefa. Ali você não fica assim, você fica assim meio olhando, pô, mas o que um castor está fazendo na Yggdrasil? Ele é o fofoqueiro, é o que leva as notícias. Ele fala, ele é uma entidade mágica. Por que a cobra está lá roendo a raiz? Exato. Por que o lobo lá, o filho de Loki, está lá preso, lá esperando o Ragnarok acontecer para ele vai ser liberto, vai matar todo mundo, vai comer todo mundo. Enfim, esses animais têm um propósito, tem um sentido, tem que contar as fofocas também lá para Odin, vai a águia, vai... Enfim, esses animais são seres mágicos. Tá? E o xamã entende esse tipo de concepção, né? O fato dele se transformar em um animal, entender esses animais também casa muito com isso daí. E aí tem muito a questão do transe, né? Sim. Que o transe xamânico, algo que você pode praticar através de meditações, né? Ninguém vai sair daqui PhD em xamanismo, mas são práticas que estão aí, né? O ensinamento está aí, cabe você sentir certa aptidão para praticá-la e ver se é para você mesmo. Se não for, legal, um abraço, valeu a experiência, talvez a tua vocação seja outra mesmo. Tem um lance muito, muito interessante aí, que é a diferença entre o xamã e o sacerdote. O sacerdote, ele geralmente ele é uma figura dentro de uma religião estruturada. Ou seja, ele segue ritos, ele trabalha com as divindades no sentido da barganha, do presente. Então, por exemplo, o sacerdote faz sacrifício. Dificilmente o xamã faz. Porque o xamã, na verdade, através do transe, ele não mata um animal
para o animal servir de ponte, de agrado, de favorecimento. Ele vai direto. O xamã em êxtase, o xamã em transe, ele conversa direto com o espírito. Ele conversa direto com a deidade que ele quer conversar. Então, por isso que a gente fala que são duas coisas diferentes. Você, por exemplo, num ritual dentro do teu kindred, você vai fazer um brinde, vai jogar o teu hidromel ou a tua bebida, né, no solo, vai fazer a sua oferta, o seu oferecimento. É uma relação sacrificial, né, de oferta, de presente, de reciprocidade. E é diferente de uma prática que você vai sentar em círculo, vai mentalizar a tua runa, vai mentalizar com quem você quer falar e conversar e entrar no êxtase, entrar no transe. Aí é você que está indo, é você que está chegando perto sem intermediários. Por isso que é uma prática xamânica, né, o Michel falou, ela deve ser feita progressivamente, com cuidado. Não vai entrar nessa vibe também de que, pô, tu vai botar a musiquinha aí no smartphone, vai fechar o olho e pronto, vai ver a porra toda. Vem da tua casa, aquela confusão. Vai ver geral, vai ver todo mundo aí falar contigo, índio, inca, vai vir o próprio Ragnar, vai aparecer aí. Ó, vem aqui te falar as paradas. E tu fica meio frustrado, pô, fechei os olhos, mentalizei a runa, não veio nada. Só consegui pensar em boletos. Não veio nada. Por que eu fiz errado? Calma, rapaz, não é assim não. Então, assim, para encerrar, né, a gente falando de xamanismo, não pode deixar de falar do xamanismo praticado pelos vikings. Né? E aí você tem o Save como essa ferramenta. Você tem uma presença muito forte da mulher nesse quesito aí. Né? Homens e mulheres praticavam esse xamanismo, né? Mas a presença da mulher ela é bem singular quanto a isso. Você tem muitas dessas tradições antigas, pagãs, que valorizam muito a questão da mulher, né? O sagrado feminino, que é sempre mencionado. Né? Mas aqui no caso, né, você tem diversas explicações para isso. Né? Você tem essa magia criada pela própria deusa Freya. Então isso já explica muita coisa. Lembrando então, galera, que quando a gente fala, por exemplo, dos deuses, do deus que toca mais você, que você tem mais afinidade, e aí, claro, você vai se aproximando, vai percebendo essas características, e não deixar também, dentro dessa nossa fé, de valorizar algo que é de fundamental importância e as pessoas esquecem. Tá? Não só apenas os deuses, mas também temos os espíritos domésticos que precisam também ser bem observados, temos também os espíritos da terra e temos os ancestrais. Você não pode deixar de honrá-los, né? Independente de quem tenham sido ou de onde são. É claro que você está no Brasil, porque meus ancestrais navegaram e invadiram a Inglaterra. Não. Não precisa sair catando de se tinha ancestral lá na Noruega, não. Exatamente, né? Às vezes o teu avô tá aí e você não dá nem um abraço, né, no cara. Pô, vamos se ligar nessa daí. Bom, um recadinho, né? Quando a gente começou o canal, né, e a gente queria chegar nesse público, né, muito obrigado novamente, a gente tinha pensado nessa ideia, eu acho que a gente já vai começar a divulgar, né? Duas coisas. Primeiro, que vocês mandassem pra gente sugestões de alguns tópicos que vocês gostariam de que a gente conversasse aqui sobre. É claro que o tempo é um pouco limitado, às vezes a gente passa batido por alguns assuntos, mas é sempre bom ter esse contato, né, daqui para esse lado. Me senti um xamã agora. Mas coloquem aí nos comentários, podem mandar mensagem pelo e-mail que aparece aí. Vai ser muito legal, é gratificante e incentiva a gente. E o segundo recado, né, é que a gente já tem aí um pessoal meio que patrocinador, né, vou usar esse termo. Então, assim, se você quiser fazer parte dessa iniciativa Bifrost, né, entre em contato com a gente, vai ser legal também. Estamos aí pra gente conversar. Vai agradar a Rendal. Exato. Quem toma conta dela. E vamos começar também a planejar o nosso sorteio. Né, o nosso sorteio. Então, vamos compartilhando o canal, dando aquele like, mostra para os teus amigos. Pode mostrar para tua avó que faz a novena para você passar neném. Também tá valendo, ela vai gostar.
E é isso aí, galera. E não dispensa a novena da avó, não, porque. Ajuda. Qualquer palavra de bem ajuda. É isso aí. Valeu!